Olha quanta vida existe no universo, quantas coisas acontecendo e nós aqui preocupados com os nossos pequenos problemas do dia a dia. Nada de errado com as pequenas coisas do dia a dia. Temos sim que nos preocupar e viver nossa vida aqui e agora, mas de forma humilde, sem perder tempo com bobagens e etc. Essa é a outra imagem aqui que está do lado, mostra várias galáxias. Essa é uma imagem real, mostra várias galáxias de cores, formas diferentes. Então você vê o quanto que o universo é cheio de vida. A ciência, né, ciência moderna fala que a gente ainda não encontrou vida fora do planeta Terra, mas só de a gente ver essas imagens a gente percebe que sim, existe muito mais vida, muito mais energia, muito mais coisas nesse universo. E a gente olhando tudo isso, a gente olhando essas galáxias, né, essas luzes, pode ter milhares, milhões de sistemas solares, pode ter milhões de planetas, e é impossível a gente olhar para essas imagens e não se questionar sobre a vida do universo, sobre quem a gente é, sobre o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito, qual é o propósito de tudo isso, qual é o propósito desses planetas, dessas galáxias, desse universo gigantesco. Né? Isso faz a gente, ao mesmo tempo, olhar nosso significado na vida aqui, nosso propósito, e faz a gente criar humildade, faz a gente ter humildade, porque, igual eu falei aqui, a gente olha para tudo isso, né, e a gente fica preocupado com os nossos problemas do dia a dia, e isso faz a gente ter humildade, que faz a gente parar de perder tempo com as bobagens. A gente olha para esse universo e pensa, cara, quanta coisa gigantesca existe por aí fora, e eu aqui preocupado com coisas pequenas, com besteiras, com brigas do dia a dia, ou com os entendimentos, ou com preocupações desnecessárias, sendo que nossa vida pode ser muito mais do que eu imagino. E só de você ver essa imagem, você vê que a vida é muito mais do que a gente imagina, e a gente tem que parar de perder tempo com pequenas coisas e olhar essa imensidão do universo, igual, né, a gente viu o planeta Terra, a gente foi se afastando, vendo o sistema solar, vendo a galáxia, vendo todas as galáxias, enfim, vendo esse universo gigantesco, faz a gente ter humildade, porque caramba, quem é a gente comparado com tudo isso, sabe assim? Quem é o meu ego, o meu egoísmo, minhas preocupações, o meu querer ter as coisas e querer ou roubar de outras pessoas, ou mentir para outras pessoas, ou querer as coisas só para mim, ou esconder as coisas só para mim, né? Poxa, quem sou eu comparado com todo esse universo? A gente pensar em pequenas coisas. Esse é o objetivo desse meu vídeo aqui, a gente realmente olhar para esse universo e ver o quanto que a gente tem que ser humilde, o quanto que a gente tem que olhar para tudo isso e parar de pensar em coisas besteiras do nosso dia a dia, sabe? Em coisas que a gente é egoísta, em coisas que a gente mente, em coisas que a gente fica ansioso, preocupado, com pequenas coisas que na verdade não precisaria, sabe? É só a gente olhar para esse universo, a gente olhar para esse todo cheio de galáxias e ver que, caramba, não precisa eu ficar me preocupado com as pequenas coisas. Né? Igual eu falei que nada de errado com as pequenas coisas do dia a dia. É claro que a gente tem que sim nos preocupar com as coisas do dia a dia, no sentido de sim trabalhar, pagar boleto, cuidar da família, trabalhar, enfim, se divertir também. É claro que essas pequenas coisas do dia a dia, planejamento, enfim, tem que dar atenção, a gente está vivendo aqui, tem que viver. Mas ao mesmo tempo a gente tem que criar humildade e ver que, cara, o quanto de coisas gigantescas que existe, o quanto que eu não sou o único centro do mundo, minhas vontades não é as únicas do mundo, sabe? Às vezes a gente briga com relacionamentos amorosos nossos, ou briga com família, ou briga com outras coisas, colegas de trabalho, enfim. E a gente não percebe que a gente não é o centro do universo, a gente não não é só minhas vontades que vale, porque às vezes a gente fica brigando com outras pessoas para que as nossas vontades façam valer, né? Para que siga as nossas vontades, mas aí a gente percebe que, cara, a gente não é o centro do universo, né? As minhas vontades não são o universo, existem outras pessoas, e não só outras pessoas, como um universo gigantesco, né? Outras galáxias, enfim. Então, é muito interessante a gente pensar isso, é muito interessante a gente ver e criar humildade. Então, tudo isso aqui faz a gente ter humildade